Os oceanos cobrem cerca de 75% da superfície do planeta, mas no meio deles existem oásis de vida, as ilhas. Dependendo do tamanho e do clima, elas são os laboratórios vivos da natureza, e desde há dezenas de milhões de anos que este ciclo tem prosseguido. Mas com a presença humana, muitos destes refúgios sofreram grandes perdas no que toca à sua fauna. Nesta série de vídeos, iremos explorar as magníficas criaturas que outrora habitavam o nosso planeta em alguns dos cantos mais isolados do mundo, e de como eles transformaram as espécies e a chegada do ser humano foi o seu fim. Acompanhem-me e descubram estes paraísos perdidos. Maurícia. Maurícia fica a 1132 km da costa este da ilha de Madagascar. É relativamente jovem no que toca a nível geológico, sendo que ela e as ilhas circundantes foram criadas por uma intensa atividade vulcânica há cerca de 8 milhões de anos. Juntamente com as ilhas de Sambradon, Reunião e Rodrigues, a ilha faz parte de uma cadeia de ilhas chamadas Ilhas Mascarenhas. No que toca a território e a área em si, a ilha tem cerca de 65 km de comprimento, 45 de largura e uma área de 1864,8 km². Está cercada por mais de 150 km de praias de areia branca e as lagoas estão protegidas do mar aberto pelo terceiro maior recife de coral do mundo, que fica em redor de toda a ilha. Ao largo da costa encontram-se cerca de 49 ilhéus desabitados, sendo que várias delas foram declaradas reservas naturais para espécies ameaçadas de extinção. O ponto mais alto da ilha fica a 300 a 800 metros acima do nível do mar e é hoje um dos destinos mais populares do continente africano. Maurícia foi descoberta por marinheiros árabes por volta de 975 e deram-lhe o nome de Dina Arobi. A primeira descoberta confirmada pelos europeus foi no ano de 1507 por marinheiros portugueses, nomeadamente por Diogo Fernandes Pereira, que a designou de Ilha do Cirne, em homenagem ao navio que estava a bordo. Diz-se que Diogo Fernandes atingiu uma cadeia de ilhas a leste de Madagascar e que tropeçou na Ilha da Reunião, do qual a chamou de Ilha de Santa Apolónia por ter sido descoberta no dia 9 de fevereiro de 1507. Ao seguir mais para leste, ele acabou por descobrir a ilha de Maurícia e, por conseguinte, descobriu outra ilha que hoje é conhecida como Rodrigues, mas que na época era nomeada nos mapas como a ilha de Diogo Fernandes, Domingo Fris ou Domingo Frias. Todo o arquipélago acabou por receber o nome de Ilhas Mascarenhas, em homenagem ao vice-rei da Índia Dom Pedro Mascarenhas, que as visitou em 1512. Todavia, apesar das visitas, os portugueses não tiveram grande interesse em Maurícia e nas ilhas circundantes. Quem, entretanto, tomou grande interesse foram os holandeses, que tomaram posse da ilha em 1598. Quando eles começaram a colonizar a ilha, ela era habitada por criaturas que hoje em dia muitas delas não podiam ser encontradas em mais nenhum canto do mundo. A partir daí, este território insular iria começar a sofrer o seu declínio acentuado de flora e fauna. Devido ao seu isolamento, Maurícia não tinha mamíferos terrestres, sendo que os únicos eram duas espécies de morcego de grandes dimensões, as raposas voadoras do género Pteropus. Pteropus subniger, ou a pequena raposa voadora de Maurícia, foi uma espécie que ficou extinta no século XIX devido à destruição do seu habitat. Tratava-se de um animal noturno e tinha dentes delicados, pelo que provavelmente alimentava-se de néctar e de frutos chumarentos. Segundo os locais, elas costumavam passar os dias dentro de árvores ocas ou em grutas com grupos de até 400 indivíduos. A população local acreditava que havia pelo menos um macho por cada grupo, o que pode indicar que os sexos dormiam separadamente e onde havia maiores concentrações tratavam-se de creches, do qual as fêmeas tomavam conta das crias. Pteropus niger, ou raposa voadora da Maurícia, é a única espécie de mamífero endémico que resta e também o maior da ilha, sendo que está considerada uma espécie ameaçada devido à florestação e caça. Pode atingir os 80 cm de envergadura e pesar entre os 40 e os 800 gramas. Tal como o seu parente extinto, alimentam-se exclusivamente de frutas e de néctar, e é essencial no que toca à dispersão das plantas da ilha. No que toca aos répteis,
A ilha tinha espécies como a cobra cega e a boa escavadora da ilha Round, ou Bolieria multocarinata. Esta última tinha cerca de 1 metro de comprimento, se bem que alguns espécimes preservados têm cerca de 54 a 140 centímetros de comprimento. A cor foi descrita como um castanho claro com manchas no dorso e um rosa mármore no ventre. Tinha um focinho pontiagudo com um corpo e cabeça cilíndricos. Isto sugere que a boa escavadora era de hábitos subterrâneos. Alimentava-se essencialmente de osgas e esquincos da ilha. Já era rara por volta de 1949 e foi pela última vez observada na natureza em 1974. As razões para a sua extinção são a perda de habitat causada pela erosão do solo devido ao pastoreio excessivo de cabras e coelhos introduzidos na ilha e a perseguição por parte dos primeiros colonos. O parente vivo mais próximo desta espécie é a boa escavadora da Ilha Redonda, ou Caracea dussumieri. No que toca aos lagartos, a ilha ainda retém muitas espécies de osga, mas os esquincos foram os que sofreram mais, sendo que a Maurícia foi outrora o lar de um dos maiores do mundo. O esquinco gigante da Maurícia, ou Leilopisma mauritiana, era um lagarto de um tamanho bastante considerável, podendo atingir um comprimento de 80 cm. Segundo análises genéticas e morfológicas, crê-se que os antepassados destes répteis vieram de um continente localizado a mais de 5.600 km de distância. A Austrália há pelo menos 3 ou 4 milhões de anos. A única forma de terem sobrevivido a esta longa travessia pelo Oceano Índico foi através de jangadas naturais. Como não existiam mamíferos terrestres, estes náufragos rapidamente tomaram proveito desta nova oportunidade. Provavelmente viviam em áreas rochosas, sendo capaz de cavar tocas para se proteger dos raios de sol e dos elementos. A dieta era provavelmente omnívora, sendo que tinha à sua disposição sementes, frutas, invertebrados, outros lagartos e até mesmo pássaros juvenis ou de pequeno porte. No início de 1600, o esquinco já estava extinto logo após a chegada dos seres humanos, provavelmente devido aos mamíferos invasores como os ratos e as ratazanas. No entanto, o seu parente próximo, o esquinco de Telfair, ou Leilopisma telfarii, ainda sobrevive na ilha de Round, que está livre de ratos, a uma curta distância do norte de Maurícia, e os recentes esforços de conservação têm feito a população crescer e estabelecer novas colónias em outras ilhas desabitadas próximas. Mas entre todos os répteis, os que tiraram mais proveito da ilha foram as tartarugas gigantes, do qual existiam duas espécies, Cylindраspis tricerata, ou a tartaruga gigante de carapaça redonda da Maurícia, e Cylindраspis inepta, ou a tartaruga gigante de carapaça de célula de Maurícia. Embora tivessem um tamanho semelhante, as duas espécies diferenciam substancialmente no que toca à sua estrutura corporal, estrutura óssea e nicho ecológico. A primeira parece ter sido mais especializada em comer plantas rasteiras, como ervas, assim como folhas caídas e frutas do chão da floresta. O epíteto da espécie, Tricerata, é uma referência às 3 cristas ósseas localizadas nas mandíbulas deste animal, uma possível adaptação devido à sua dieta especializada. A outra espécie, Inepta, parece ter sido mais especializada em consumir plantas que estavam mais altas e do qual as outras tartarugas não conseguiam alcançar, como arbustos e os ramos mais baixos das árvores, o que faz destas tartarugas os saurópodes da Maurícia. Mas o grupo de animais que teve sem sombra de dúvida o maior sucesso de todos foram as aves, especificamente os pombos. Entre eles está um animal que acabaria por se tornar o símbolo não só da ilha, como do poder destrutivo do homem no que toca à extinção das espécies, Rhapheus cuculatus ou dodô. Crê-se que os antepassados do dodô devem ter saltado de ilha em ilha desde o sudeste asiático e chegado à ilha algum tempo depois dela se ter formado. Como não havia mamíferos, os pombos que chegaram a este paraíso do Oceano Índico perderam a capacidade de voar e triplicaram de tamanho e rapidamente preencheram o lugar de grande herbívoro, sendo apenas ultrapassado pelas tartarugas gigantes mencionadas anteriormente. Um dodô tinha cerca de 1 metro de altura e podia pesar entre os 10,6 ou 17,5 kg. Existem muitas teorias para o nome desta ave, sendo que uma delas menciona que a palavra dodô provém da palavra portuguesa doido e outra devido ao som que eles faziam durante o acasalamento, por exemplo, como um pombo atual. Dudu, 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 dudu.
Embora seja frequentemente descrito como uma cor de azul acinzentado, a aparência real desta ave ainda é desconhecida até um certo ponto. Nenhum espécime preservado completo sobreviveu até aos dias de hoje, e os relatos e desenhos contemporâneos são um pouco inconsistentes. Mas existem alguns elementos que podemos retirar deles todos. Ao contrário do estereótipo de uma ave desajeitada e muito gorducha, os registros parecem dar a ideia de que o dodô, na verdade, tinha penas de cor acastanhada, com asas cor de creme, pernas amarelas, um rosto pálido e nu, com um bico riscado de verde e amarelo. As grandes penas brancas da cauda, semelhantes às das avestruzes presentes em muitas imagens, também provavelmente foram altamente exageradas, uma vez que as imagens mais antigas retratam o dodô com apenas um pequeno tufo na cauda. A sua aparência também provavelmente variava de acordo com a época do ano, sendo que a muda das penas ocorria no final do verão e, entretanto, ela ficava mais gorda durante a época de reprodução no início da primavera. Isto porque Maurícia e as outras ilhas eram propícias a furacões entre novembro e março. E apesar de muitas vezes ser estereotipado como um animal lento e estúpido, as proporções dos ossos da perna do dodô sugerem que ele era um animal bastante rápido e ágil. A proporção do tamanho do cérebro com o corpo também era típica no que toca a outros pombos, o que indica que são aves muito inteligentes, tal e qual os seus parentes voadores. Tinham um olfato bem desenvolvido, sendo que a sua dieta consistia principalmente de várias frutas, sementes, rebentos e de vez em quando a suplementasse com caracóis e caranguejos de forma a obter o cálcio para produzir a casca dos ovos, que, de acordo com os registros da época, só cuidavam de uma única cria. O bico também era uma excelente arma no que toca para luta entre outros machos, e alguns marinheiros até relatam de ser mordidos por esta ave feroz. Infelizmente, este pássaro fascinante desapareceu do nosso planeta apenas um século depois de ter sido descoberto pelos seres humanos no final de 1500. A ausência de predadores naturais tornou-o uma presa fácil, e o seu habitat florestal foi rapidamente destruído e substituído por campos agrícolas, e a introdução de várias espécies invasoras, como cães, porcos, ratos e macacos, que não só competiam por alimento, mas como também os comiam, fossem eles ovos, filhotes ou adultos. A sua extinção só foi reconhecida muito mais tarde, no ano de 1800. Mas desde aí que, ironicamente, ele ficou imortalizado como um ícone da extinção causada pelo homem. Outra espécie de pombo que ficou extinta foi o pombo azul da Maurícia, ou Alectroenas nitilissimus. As penas na cabeça, pescoço e peito deste pombo eram brancas com tons de prateado, longas, rígidas e pontiagudas, especialmente em redor do pescoço. Uma mancha vermelha e brilhante de pele nua rodeava os olhos e estendia-se pelas bochechas até ao bico, que era esverdeado com uma ponta escura. A plumagem do corpo era índigo e as costas, penas e asas eram de azul metálico. As bases das retrizes externas eram parcialmente azuis, as penas da cauda eram castanhas e os olhos eram laranjas avermelhados com um anel interno de cor amarela. Tinha cerca de 30 cm de comprimento, o que fazia dele o maior e o mais robusto do seu género. Uma mulher das Maurícias, que viveu por volta de 1815, mencionou que o verde também era uma das suas cores. Isto porque os pombos juvenis das Seychelles e de Comoros têm penas verdes, pelo que este também pode ter sido o caso dos pombos juvenis de Maurícia. Algumas representações e descrições mostram as pernas dos pombos azuis de Maurícia como vermelhas, assim como as do pombo azul de Madagascar. Um espécime de Paris parece ter as pernas pintadas de vermelho quando a cor original acabou por se desbotar. Algumas ilustrações modernas da ave também a retratam com verrugas na face, como no pombo azul das Seychelles. A ave vivia provavelmente em pares ou em pequenos bandos nas florestas úmidas e montanhosas como os seus parentes. Alguns ossos foram encontrados no centro-oeste ou centro-leste e sudeste da Maurícia, indicando que a ave já foi muito dispersa no território. Em 1812, o naturalista francês Jacques Jérôme Millet afirmou que indivíduos solitários podiam ser encontrados nos vales dos rios.
Os números da espécie poderiam ter reduzido cada vez mais durante o domínio francês das Maurícias, que durou de 1715 até 1810. As áreas de planície, que outrora estavam cobertas por floresta, ficaram completamente destruídas e crê-se que o último pombo azul morreu por volta de 1830. Outro grupo que também teve muito sucesso na ilha foram os papagaios. Um deles era conhecido como o corvo indiano, segundo relatos históricos. O papagaio de bico grosso, ou Lophopsithacus mauritianus. Para um papagaio, tinha um alto grau de dimorfismo sexual, o maior de qualquer psitacídeo, sendo que os machos eram significativamente maiores do que as fêmeas, que tinham apenas 45 a 55 cm de comprimento, enquanto que eles podiam atingir cerca de 65 cm. Muitas imagens da época descrevem-no como tendo um corpo inteiramente preto ou azul acinzentado, mas isto parece ter sido baseado numa má interpretação. Segundo traduções mais recentes de antigas descrições holandesas, o papagaio era muito mais colorido, sendo que o bico era vermelho, a cabeça era azul e o resto do corpo era avermelhado. A cabeça era proporcionalmente muito grande para com o corpo e o crânio era achatado, e parece ter tido uma dieta altamente especializada, usando o bico grande e forte para abrir as sementes e nozes duras como as araras azuis modernas da América do Sul. Era quase incapaz de voar, sendo que apenas o conseguia por alguns segundos. E segundo os relatos dos marinheiros, eles tinham um mau humor. As tentativas de manter indivíduos em cativeiro e até mesmo de os domesticar falharam, sendo que os pássaros recusavam a comida e, embora tivesse aprendido a ser cauteloso perante os seres humanos no final da década de 1660, já era tarde demais. Uma combinação de desflorestação, caça e introdução de mamíferos invasores levou-os à extinção na década de 1680. Havia também uma espécie endémica de periquito semelhante ao periquito alexandrino, o periquito cinzento de Tirihô ou Psittacula bensoni. Os relatos dos habitantes descrevem-no como um papagaio cinzento de cauda longa. Os ossos demonstram que o bico era 29% mais longo do que o periquito da Reunião. Os membros deste género geralmente têm bicos vermelhos e penas longas na cauda, e era esqueleticamente semelhante ao periquito alexandrino, só que alguns dos ossos eram maiores e mais robustos. É o único do género Psittacula a ter uma cor diferente dos seus parentes, sendo que os outros tinham o corpo coberto de verde ou parcialmente, e era menor do que o papagaio de bico grosso e o papagaio de Rodrigues. Havia também uma espécie de coruja, a coruja de Commerson ou Otus sausieri. Era o maior carnívoro da ilha antes da colonização humana. Assim, ao contrário de outras espécies locais de aves, não foi muito afetada pela introdução de predadores como gatos, ratos e macacos caranguejeiros. Na década de 1830, a espécie já era um pouco incomum na parte sudeste da ilha, entre Suliac e as Montagnes Bambus, a leste de Curiepipe, com o último testemunho tendo sido de 1837. No entanto, com o cultivo da cana-de-açúcar e de chá, combinado com os tiros acidentais, desapareceu rapidamente. Em 1859, a ave estava extinta. A galinhola de água vermelha, ou Alphabana pteryx bonacea, era uma espécie endémica que não voava. Teve um parente próximo na ilha de Rodrigues, a igualmente extinta galinhola de Rodrigues. Era um pouco maior que uma galinha e tinha uma plumagem avermelhada parecida como o pelo de um mamífero, com pernas escuras e um bico longo e curvo. As asas eram pequenas e as pernas eram finas para um pássaro do seu tamanho. Muitos chegaram a comparar com o kiwi da Nova Zelândia, tanto na aparência como no comportamento. Acredita-se que o alimento preferido dela eram invertebrados e conchas de caracol, do qual foram encontradas com danos correspondentes a um ataque do bico desta ave. Os caçadores aproveitavam a atração destas aves por objetos vermelhos usando panos coloridos para as atrair, e depois elas eram espancadas com paus até à morte. Foi só em 1860 que os cientistas conseguiram, a partir das ilustrações e descrições do século XVII, perceber que os ossos que estavam em redor de algumas partes da ilha pertenciam a esta ave. O último avistamento foi em 1693
e acredita-se que tenha sido extinta por volta de 1700 devido ao ser humano e espécies invasoras. Existiram também algumas espécies de patos, como o ganso da Maurícia, a Lopochen mauritiana e o pato da Maurícia Anas theodori. Estes gansos eram parentes próximos do ganso do Egito e já foram mencionados pelos visitantes das Maurícias desde o século XVII, sendo que poucos detalhes foram fornecidos por estes relatos. Dos que conseguimos obter, eles mencionam que as asas eram metade pretas e metade brancas e que não eram muito grandes. Comparado com os ossos de um ganso do Egito, eles tinham pernas mais robustas, mas eram um pouco mais baixos. Pouco se sabe sobre os hábitos do ganso das Maurícias, mas, segundo os relatos, eles indicam que eram muito mansos e que viviam em grupos enquanto consumiam as ervas e folhas do chão da floresta. E com as pernas robustas, isto indica que eles eram mais terrestres do que propriamente aquáticos. Os marinheiros e viajantes que chegavam à ilha diziam que estas aves eram muito deliciosas e, devido a esta caça excessiva e introdução de animais, como o gato doméstico, esta ave rapidamente entrou em declínio e ficou extinta. No que toca ao pato da Maurícia, ele podia ser encontrado tanto na ilha como em Reunião, e o seu parente mais próximo é provavelmente o pato bernier de Madagascar. E além de ter asas mais fortes, era consideravelmente maior, sendo que o seu tamanho era compreendido entre um pato real e um pato de Sunda. A ave foi extinta em ambas as ilhas, quase simultaneamente e pelo mesmo motivo: caça excessiva. O último registro da espécie em Reunião data de 1687. Assim, pode-se supor que a data da extinção seja o final da década de 1690 nas Maurícias e alguns anos antes em Reunião. Existia também uma espécie de galeirão, o galeirão das Mascarenhas, ou Fulicua newtoni. Os primeiros relatos de viajantes na ilha confundiam esta ave como uma galinha d'água, mas isso não era verdade, já que esta espécie, muito comum na Europa, viria a ser introduzida depois da extinção deste galeirão. Existia também uma garça de hábitos noturnos, Nyctiocorax mauritianus, do qual é conhecida de apenas 7 ossos quase fossilizados, constituídos essencialmente por um crânio, uma ulna, um rádio e um metatarso. Foi descrita cientificamente em 1893 por Edward Newton e Hans Gadow na Universidade de Cambridge. Acredita-se que tenha ficado extinta no final do século XVII e provavelmente foi mencionada pela primeira vez por François Legois em 1693, como um grande voo de garças. E para terminar, tenho que mencionar o estorninho das Maurícias, Cryptopsar inchirhynchus, descrita em 2014 por Julian P. Hume, do qual grande parte das imagens deste vídeo são da sua autoria. O holótipo deste animal foi descoberto em 1904, mas ficou escondido numa gaveta de museu por mais de 100 anos. O estorninho das Maurícias é um parente próximo do estorninho de Rodrigues e crê-se que a sua extinção ocorreu por volta do início do século XVII. Pelo que, como podemos observar, Maurícia sofreu grandes perdas no que toca à sua fauna insular por culpa do ser humano. E apesar de alguns dos esforços de conservação terem dado frutos e a introdução das tartarugas da Aldabra ter ajudado a preencher o vazio ecológico deixado pelos seus parentes extintos, a ilha já não é o que era no que toca às plantas e animais que outrora viviam nela, sendo que grande parte da ilha já foi completamente desflorestada. Em alguns locais podemos até encontrar estátuas dos residentes mais famosos, como o Dodô e as tartarugas gigantes da ilha. Isto é uma lembrança de como o homem tem um poder bastante destrutivo na natureza, mas que também, em certas condições, ele pode salvá-la. Daí que o que resta desta magnífica fauna insular merece ser protegida a todo o custo. No próximo episódio, vamos explorar a Ilha de Rodrigues e os estranhos animais que viveram por lá até à chegada do ser humano, sendo que um deles era um parente bastante próximo do Dodô e outro era uma tartaruga gigante que também já não existe.